Maravilha. É, A gente já vai começar, né? É um assunto bem extenso. A gente colocou bastante conteúdo aqui para passar para vocês, então eu não vou prolongar muito o início do webinar, porque até para a gente respeitar o horário de todos aí, a gente conseguir passar o conteúdo sem correr tanto. Primeiramente, eu queria me apresentar. Eu sou o Romulo Oliveira, eu sou coordenador de marketing aqui do X4B. A X4B é uma empresa parceira da Autodesk e a gente trabalha com toda a parte de licenciamento, projetos, tudo que vocês precisarem de tecnologia Autodesk. A gente tem um time qualificado aqui. A matriz fica em São Paulo, mas a gente tem unidades por todo o Brasil. A gente consegue apoiar vocês. Antes de eu passar a palavra para o Daniel Severino, eu vou dar alguns recados rápidos aqui sobre o funcionamento aqui do webinar, tá? A plataforma que a gente está utilizando é o Skype for Business, da Microsoft. Do lado esquerdo de vocês tem um chat, que caso vocês tenham algum problema técnico, alguma coisa, vocês podem ir escrevendo por aí que a gente tenta dar um suporte, né? O que eu já falo de experiência em outros webinars, a gente sabe que as configurações de computador variam, né, de computador para computador. E eu fiz justamente aquele teste no início para ver se a maioria estava me ouvindo, porque às vezes acontece de alguém ter um tipo de placa diferente, que não consegue ouvir ou não está habilitado. Então, eu peço para que, se alguém tiver algum problema de áudio ou até mesmo de vídeo, e né, me avisa aqui no chat, mas caso não seja um problema geral, né, que a gente consegue ver quando é um problema geral, eu peço sempre para a pessoa sair do chat e entrar novamente. Né? Naquele link que eu encaminhei, é só vocês clicarem lá de novo e entrar que vocês acompanham a apresentação da onde está. O que mais que eu vou dar de recado para vocês? Eu vou deixar aqui no chat, eu vou deixar uma pesquisa, que é uma pesquisa de satisfação do webinar, porque a gente quer sempre melhorar, né, o conteúdo do nosso webinar, até para vocês sugerirem temas para a gente poder trazer aqui para vocês. O Daniel vai falar depois, mas essa é a primeira edição de uma série de 3 webinars que a gente já programou, que vocês vão receber os convites, vai ser um por mês, e vocês vão recebendo o convite, a gente vai cada vez se aprofundando um pouco mais nesse tema de BIM. Só que para isso eu preciso que vocês me passem, né, os dados de vocês. Eu já tenho lá da página de confirmação, mas eu preciso que vocês indiquem quem participou desse, até para a gente fazer as comunicações corretas. Então agora ali no chat eu estou deixando um link, se vocês puderem já clicar nele e deixar ele aberto aí para vocês. É o link para pesquisa de satisfação. Vocês respondem só no final, né, para vocês falarem se vocês gostaram, enfim, se atendeu às expectativas. Mas se vocês já puderem deixar ele aberto aí para vocês não esquecerem, no final do webinar eu lembro novamente. Bom, basicamente é isso. Eu agradeço de novo a presença de todos. Eu vou passar a palavra agora para o Daniel Severino, que é um dos maiores especialistas de CAD que a gente tem aqui no Brasil. Vocês devem talvez até conhecer ele pelo canal do YouTube dele, mas ele vai se apresentar melhor aí. Daniel, a palavra é contigo. Eu estou aqui no chat, tá, pessoal? Olhando o que vocês escreverem. E só um detalhe que eu esqueci de falar. Vamos deixar as perguntas para o final da apresentação para a gente tentar não interromper tanto conteúdo. A gente tenta responder na medida do possível umas 5 perguntas, mas todas as perguntas a gente vai dar um jeito de responder, nem que a gente comece a próxima edição respondendo essas perguntas. Então eu vou tabular todas aqui, a gente vai responder todo mundo. Tá bom? Daniel, agora é contigo. Qualquer coisa é só me chamar aqui também. Primeiramente, eu quero agradecer a você, Rômulo, a toda a equipe da X4B por estar disponibilizando esse espaço para trazer para todos o conhecimento em relação ao BIM, e também agradecer a todos que estão participando nesse momento. Então eu queria desejar a todos aqui uma boa tarde. Aproveitem essa 1 hora de apresentação e vamos direto ao assunto, né? Vamos começar a entender o que seria o BIM, o que a gente pode aprender e o que a gente pode melhorar o nosso processo. Eu vou falar um pouquinho sobre a minha carreira, eu vou ser bem breve aqui.
Bom, alguns já me conhecem, alguns não. Eu me chamo Daniel Severino, eu faço parte da equipe de colaboradores MFG da comunidade Autodesk Português. Eu sou membro da equipe brasileira Autodesk Expert Elite, que seria um ranqueamento para os usuários, professores que criam materiais e postam nas redes sociais da Autodesk. Sou certificado pela própria Autodesk na categoria Professional. Já palestrei, ministrei vários cursos pelo Brasil. Atualmente eu estou na cidade de São José dos Campos e eu tenho uma bagagem aí de mais ou menos 12 anos trabalhando com projetos. Bom, vamos então direto ao assunto. Eu vou começar esse primeiro webinar de uma maneira bem assim interessante, que seria como você executa o seu projeto. A gente tem que começar a entender como você está trabalhando e como que você deseja trabalhar. A primeira coisa que a gente vai olhar, isso aqui é uma planta de uma companhia de transporte metrô aqui do Brasil. Eu tive o prazer de poder trabalhar em uma das obras onde nós estávamos atualizando o sistema de combate a incêndio, o AVCB. E dentro desse processo eu fui contratado para refazer essas plantas no AutoCAD. Isso foi no ano de 2006, 2007. E aí você se pergunta assim, mas como que esse projeto foi executado? Ele foi feito totalmente à mão, em 1976. E todas as modificações, todos os dados que nós precisamos para fazer o as-built, a correção, verificação de pontos, era somente em físico, ou seja, numa folha muito antiga, que toda vez que você pegava tinha que pedir autorização, corria o risco de você perder as informações e não tinha nenhum dado virtual, um dado digital, ou seja, uma planta em si em sistema CAD. Então, isso foi o primórdio dos projetos. A gente começou a trabalhar com pranchas, sistema de nanquim, e isso foi evoluindo. Em 1982, a Autodesk lançou a primeira versão comercial V1.0 do AutoCAD. E o AutoCAD caiu aí nas graças de todos os projetistas e todo mundo acaba que ainda utilizando pelo menos um restígio do CAD, ou seja, um pouquinho você acaba que trabalhando. O mercado foi evoluindo, necessitando ali outras funções, outros recursos, porém o AutoCAD ainda tem o seu ponto ali merecido, pois ele foi o marco aonde nós começamos a entender o processo 3D. O primeiro ponto 3D que você deve trabalhar, na verdade no AutoCAD, ele não te passa muita informação. Ele basicamente é uma volumetria. Então, para você fazer uma parede, isso estou falando do AutoCAD das versões mais antigas e clássicas. Não estou falando dos AutoCADs mais recentes, que seria o AutoCAD Civil 3D ou outras plataformas, ok? E você não consegue extrair muita informação, era muito visual. E isso no começo gerou até uma facilidade, porque você sai do plano 2D e começa a ter a volumetria, enxergar a parte de perspectiva e ajuda muito. Porém, como eu falei, o AutoCAD ele não gera as suas informações como tags, não gera suas informações como tabelas dinâmicas, dados dinâmicos. Ele simplesmente, para gerar uma parede, utiliza o comando linha. Para você gerar uma porta, você utiliza o comando linha junto com o comando arco e assim por diante. Se você for uma pessoa um pouco mais ligeira, como que posso dizer, utilizar o teclado, você ganha tempo digitando os atalhos, ganha tempo criando rotinas, ou seja, sistemas Lisp, porque a programação do CAD é totalmente AutoLisp. E a partir dali você acaba que gerando um hábito de trabalhar com o AutoCAD. Algumas pessoas, quando falam em trabalhar com Revit, trabalhar com o sistema BIM, ficam um pouco, como se diz, um pé atrás, porque ela vai sair da zona de conforto. Só que o mercado não é mais assim, o mercado já está exigindo que nós façamos essa troca. Hoje, se você não tiver pelo menos um conceito, uma informação em BIM, muitas obras não vão para frente por licitações ou até mesmo exigência de órgãos públicos. Bom, isso gera um outro transtorno. O AutoCAD, quando você precisa modificar uma planta, ou seja, um pavimento 1 para o pavimento 2, você tem que fazer as modificações em várias pranchas, em vários desenhos, e isso pode gerar um erro acumulativo. Se você esquecer de modificar a planta do pavimento 2, o seu projeto
pode ser impresso errado, você pode mandar isso para execução errado, e nós temos vários casos até que interessantes, o porquê que foi executado ou porquê que essa foto está desse jeito. Então aqui tem alguns exemplos bem típicos. Uma sacada em uma parede onde a pessoa não colocou a porta, talvez ela não se lembrou que teria uma porta. Algumas modificações em escadas que vocês olham e falam não faz sentido, mas acaba que sendo executado. Possivelmente essa escada inferior já estava no projeto. A pessoa teve que fazer a modificação para o segundo andar, cancelou a de baixo e construiu em cima dela. Temos aqui uma foto bem interessante onde temos 4 portas e a escada deslocada. Ou essa foto, ela é bem típica na internet, mas eu creio que ela é uma montagem porque dá para perceber as edições. Mas nada disso pode ser também algo fora do comum. Nós tivemos um caso ontem na cidade de Osasco. Eu falei sobre a importância de vocês lidarem com as normativas, lidarem com os órgãos responsáveis. Eu falei sobre o CREA, sobre o CAL, porque nós estamos lidando com vidas e a gente não tem como mensurar a importância disso. Esse caso foi até interessante que a Defesa Civil conseguiu agir rapidamente, mas se isso acontecesse sem a existência dos moradores nessa casa, o vizinho poderia sofrer com esse desabamento. Então a gente tem que tratar essa forma agora de construção BIM com uma maneira muito importante. Esse vídeo está sem áudio, mas quando vocês escutam ele, isso aqui deve ter rodado em vários grupos de WhatsApp, até assustador, porque a casa vai dando os estralos, vai trincando e você fica esperando o pior acontecer. E isso é muito comum no Brasil, a autoconstrução. Se você não tiver esses conceitos, o critério de você elaborar um bom projeto, isso pode acontecer. E aí eu voltei e falei sobre o que é o BIM. Então, a partir desse ponto, nós colocamos o seguinte critério: o BIM não é um software. Muitas pessoas confundem e acham que BIM é a construção ou utilização em um software. Não. BIM ele é uma tecnologia implementada em um software. Como eu falei, a Autodesk ela disponibiliza uma coleção, né, de arquitetura, engenharia e construção, onde ela tem vários softwares que utilizam a tecnologia BIM. Então, se você está numa empresa e não sabe qual utilizar, a dica que eu dou para vocês é: entre em contato com a X4B para vocês verificarem qual é a melhor solução para o seu trabalho. Se vocês acharem interessante, vocês podem utilizar o Revit e o Navisworks, que seria a construção do processo e ao mesmo tempo o controle, a parte de organização de custo, a parte de mão de obra e assim por diante. Você vai ter a interligação entre as multidisciplinas, ok? Eu creio que eu havia parado nesse slide, onde eu estava falando que são várias informações sobre o BIM hoje no Brasil. Muitas pessoas dão adjetivos, falam que o BIM ele não é um software, é um modelo 3D, é a coleção de dados. E a gente, se for resumir tudo isso, a gente tem que voltar no principal. O que é realmente o BIM? Que seria Building Information Modeling. Modelagem de informação da construção. Tudo aquilo que eu falei que seria modelo 3D, os dados, ele acaba sendo um complemento. Porém, se você não utilizar corretamente o software, não vai adiantar nada, porque se você abrir o Revit e não configurar, o Revit não vai gerar os dados corretos para você. Então isso é muito importante. Existe aqui o Handbook of BIM, que na verdade a gente tem uma frase muito interessante. Com a tecnologia BIM é possível criar digitalmente um ou mais modelos virtuais, como eu falei para vocês, em relação à precisão de uma construção. Eles oferecem suporte ao projeto ao longo de fases, permitindo melhorar a análise. Pessoal, resumindo tudo isso, você vai ter um controle muito grande sobre todas as etapas de construção e até mesmo durante toda a fase da vida útil dessa sua obra. Você vai conseguir extrair informações, os dados necessários, e toda vez que for necessário uma manutenção, você consegue ter um respaldo técnico e até mesmo ter todas as estruturas a serem modificadas. Ok? Eu vou começar agora a demonstrar alguns exemplos dentro do Revit, e nesse ponto eu vou utilizar uma construção já pronta, ok? Então eu vou demonstrar aqui alguns slides e eu vou partir para o Revit. O primeiro seria o seguinte: nós conseguimos extrair dados automaticamente.
Se nós formos parar para pensar, antigamente eu tinha que desenhar uma planta no AutoCAD de pavimento superior, depois uma pavimento inferior, e a partir dali a gente acabava tendo que redesenhar tudo de novo, o famoso Ctrl+C, Ctrl+V. No Revit, nos softwares BIM, isso não é necessário, ok? Eu consigo também fazer extração de informações de cortes, levantamento de multidisciplinas facilmente. Outro ponto importante é que nós vamos utilizar o Revit como uma construção inteligente. Então vamos partir aqui para a nossa explicação com o Revit. Como eu havia falado anteriormente, quando você desenha uma linha no AutoCAD, você habilita o comando linha, certo? Você habilita a sua estrutura inicial, ponto final, faz um comando offset, você pode até utilizar o multiline. Em softwares BIM, isso não é utilizado. Você tem uma gama de ferramentas, ok? Para quem nunca viu o Revit, essa é a interface inicial de construção. Para quem já conhece o Revit, a gente só vai refinar alguns conceitos, então a gente vai se aprofundar nos próximos webinars em relação sobre os itens de BIM avançado, mas como é o primeiro, eu preciso demonstrar isso para todo mundo, para nivelar o conhecimento aqui de todos os participantes. Então, quando eu habilito o comando parede, o software Revit, quando ele trabalha com a estrutura BIM, a primeira informação que ele pede seria o tipo e seleção dessa minha estrutura de parede. Então, nesse caso, se eu abrir aqui a minha biblioteca, a minha faixa de seleção na minha estrutura, eu tenho aqui algumas paredes pré-configuradas. E habilitando a sua estrutura de propriedades, automaticamente eu consigo verificar quais as camadas, quais são os substratos, quais são os acabamentos relacionados a essa minha estrutura. E o BIM começa exatamente aqui. Algumas pessoas falam, não, vamos desenhar tudo primeiro, depois a gente vai modificando, a gente vai ajustando. O BIM não funciona dessa maneira. Se você está numa empresa onde existe uma equipe com 5 ou 6 desenhistas, ou existem várias equipes com várias multidisciplinas, vocês devem fazer as configurações antes de começar a projetar. Porque o BIM ele começa no exato momento que você abre o software e já faz a primeira parede, ok? O BIM ele é integrado totalmente na sua construção. Então, para que você desenhe corretamente, é necessária a configuração inicial. Nesse caso, eu consigo gerar informações. Por exemplo, eu vou abrir aqui uma segunda vista, ok? Eu vou fechar essa parte de configuração, aonde eu vou habilitar aqui o meu campo 3D. Só para a gente começar aqui a dividir as telas e a gente começar a tratar de informações similares. Quando vocês tratam de estrutura BIM, nós temos aqui uma relação. Deixa eu só voltar aqui e voltar para o meu 3D para ficar mais fácil. Onde nós tratamos da seguinte forma. Quando eu deleto ou eu habilito uma nova informação dentro do meu projeto, todos os elementos relacionados a essa estrutura é modificada. Então, só para que vocês possam entender. Se eu clicar aqui nessa porta, ele vai ter todas as informações como as tags, os elementos relacionados ao tipo, à família. Porém, se eu deletar ele no 3D, isso é visual, ele sumiu aqui na minha estrutura. Porém, ao voltar no pavimento 1, existia uma porta exatamente nessa localização. Eu vou voltar no Ctrl Z e para que vocês consigam perceber. Toda vez que você modifica um elemento, tanto no 2D, que é uma simulação de um 2D, na verdade é um corte 3D, no seu levantamento 3D, na sua estrutura de tabela, tudo é relacionado. Isso é ajustado automaticamente, ficando muito mais prático as suas edições e correções. Então aquele processo que você teria que ficar corrigindo, ficar modificando, aguardando a aprovação até mesmo de ajuste para o segundo pavimento, não é mais necessário, porque você faz a modificação em um pavimento, ele pode sofrer as modificações no pavimento superior correspondente, deletou no 3D, vai deletar no 2D e assim sucessivamente. Outra coisa interessante quando a gente utiliza o conceito BIM seria as extrações de dados do projeto. O que seria extração de dados de um projeto? Corte, elevação, os meus itens de tabela. Eu vou fazer aqui um corte rápido só para que vocês verifiquem esse ponto que eu estava falando sobre o ajuste de vista. Olha só que interessante, para quem já conhece o Revit sabe que o corte é um comando muito fácil de ser aplicado e automaticamente aqui eu consigo enxergar a minha planta com os sistemas de vistas.
ok? Vamos supor que eu faça a troca dessa porta e dessa janela, ok? Então eu vou lá no meu sistema de pavimento 1, eu vou trocar o modelo dessa porta, que tem ali um arco com vidro, e eu vou colocar uma porta mais simples, somente uma folha de madeira sem a estrutura detalhada. A janela eu vou puxá-la um pouco mais aqui para a esquerda e eu vou criar uma segunda janela na parte de baixo, ok? Para que nós possamos ter então uma alteração no meu desenho 2D. Notem que eu fiz isso somente arrastando, clicando, modificando famílias. Quando eu volto para o meu corte, eu não preciso atualizar esse meu elemento. Ele já executa automaticamente. Então aqui eu tenho uma nova porta, um novo elemento porta e duas janelas que eu acabei de inserir. Esse é um dos pontos primordiais quando nós trabalhamos com o BIM. Você tem todos os seus elementos relacionados, não é necessário você ficar perdendo tempo em atualização. Beleza? Eu poderia ficar aqui a tarde inteira dando exemplos para vocês sobre esses sistemas, sobre esse ponto de controle, mas a gente precisa dar uma sequência em relação ao webinar, porque tem muita coisa ainda a ser discutido. Então, nesse ponto, não é um plugin. Vocês viram que eu não precisei utilizar nenhum sistema externo, não utilizei nenhum elemento em relação a comando fora do Revit, ok? O deputado Júlio Lopes, ele é um dos implementadores da utilização BIM em obras públicas. E ele colocou uma frase que eu achei interessante, lendo o artigo dele. Em termos simples, as tecnologias BIM permitem que os modelos virtuais antecipem qualquer parte dos problemas de execução, além de propiciar um acompanhamento eficaz dos custos e do cronograma das obras. É exatamente isso que eu demonstrei nas primeiras apresentações. O caso de Osasco, mesmo sendo uma autoconstrução, a gente poderia prever ali os problemas que estavam, sobrecargas, sobre as estruturas mal dimensionadas e assim por diante. E quem quiser ler, eu vou disponibilizar depois para o Rômulo esse artigo que foi disponibilizado pela Câmara dos Deputados, aonde o deputado vai falando sobre a importância e da utilização do BIM em relação aos projetos de obras públicas, ok? Não falando de política, mas da importância da utilização do BIM com o Exército, sobre utilizações em órgãos onde você vai ter que passar pelo processo BIM, Caixa Econômica Federal. Então a gente já tem uma primícia desde 2015, então a gente tem bastante informação aí para ser coletada. Então, dando sequência, e o último ponto, não menos importante, BIM não é a construção de maquete eletrônica. Galera, toda vez que eu começo um treinamento, eu faço uma pergunta para o pessoal, que é o seguinte: você está fazendo o curso de Revit, mas qual é a sua intenção ou qual é o ponto que você deseja chegar? Quase 60% dos alunos falam que querem fazer boas renderizações. Pessoal, o Revit, o conceito BIM, ele não é exclusivamente para criar maquete. Sim, ele faz a parte de volumetria, faz o seu elemento 3D, mas ele não é exclusivo 100% para esse processo. Nós temos isso como um resultado da sua obra, ok? Então eu encontro várias instituições, vários alunos que estão vendendo o curso de Revit para criar somente renderização. E quando esse aluno vai para o mercado de trabalho, ele não entende a importância do conceito BIM. E isso é um problema. E esse é o ponto que a X4B está trazendo para vocês que vocês possam entender a sua real necessidade. Ok? Bom, a partir do BIM, nós temos então os elementos chamados multidisciplinas. Porque se eu não gero somente renderização, então o que o BIM faz? Você começa o seu projeto pelas áreas de estruturas. A partir desses elementos de estrutura, você pode passar isso para uma equipe de instalações ou até mesmo passar para uma equipe de arquitetura que vai executar os seus elementos com as divisórias. Você vai poder fazer ali toda a sua estrutura em relação a ar-condicionado, hidráulica, ou até mesmo você identificar ali as interferências com a sua estrutura de map. Eu vou demonstrar para vocês aqui um exemplo no Revit. Esse projeto ele foi feito pelo professor Alessandro Oliveira e ele disponibilizou isso na internet para o pessoal poder utilizar como referência, que é a utilização do conceito de map.
Nós temos aqui então o Revit e nós temos o elemento chamado sistemas, aonde nós temos as áreas chamado AVAC, que é o sistema de ventilação e ar-condicionado, sistemas de hidráulica, elétrica. Para eu poder demonstrar alguma coisa rápida para vocês aqui, para a gente não poder estender, já passou quase meia hora do webinar, eu vou demonstrar como que esses elementos são importados e como que nós temos as bibliotecas. Nos próximos webinars nós podemos conversar um pouquinho mais sobre esse item de map, sobre as estruturas de instalação, bibliotecas, famílias, ok? Mas o que é importante a gente entender nesse primeiro momento? Quando eu coloco um cotovelo ou um T, esse cotovelo ele não segue os padrões de preenchimento automático do meu software, ele segue uma relação de catálogo. Nesse caso, ele é um item existente pela Tigre e eu posso verificar todas as informações desse elemento nas estruturas de parametrização. Quando eu abro aqui o meu editar tipo nessa relação de propriedades, o Revit vai informar para mim quais são as dimensões, quais são as normas utilizadas, qual é a temperatura máxima que esse componente pode suportar. Ele coloca relações também de dimensional e a partir daqui eu consigo trabalhar com dados. Então uma coisa importante que nós precisamos entender em relação ao BIM é que você tem uma boa biblioteca, que você tem uma boa construção e até mesmo uma boa organização. No AutoCAD a gente tinha aquele conceito de ter um bloco, salvava numa pasta aleatória e quando necessário fazia o Ctrl+C, Ctrl+V. Para que a sua empresa, para que a sua equipe tenha esse retorno, tenha esse lucro em relação à utilização do BIM, você deve ter uma boa biblioteca, ok? E a partir dali nós podemos criar informações como tabelas, estruturas, fazer o levantamento de isométrico. Se eu colocar aqui numa vista 3D em relação a essa instalação, na parte de hidráulica, eu vou conseguir prever todos os problemas, como o respiro dessa tubulação, como é um prédio, a parte de esgoto, o retorno em relação a elementos de ralo, a alimentação de água na caixa d'água. Então eu consigo prever todos esses problemas típicos de uma instalação e a partir daqui a gente consegue estruturar a sua obra, ok? Bom, voltando na apresentação, deixa eu só retroceder aqui para o slide. Eu vou aprofundando então no elemento de tabelas. Pessoal, como que é feito hoje um orçamento? Vamos voltar aqui na relação CAD, tá? Eu vou falar bastante sobre o CAD, porque muitas empresas ainda seguem esse princípio. Você foi chamado para fazer uma solicitação de orçamento e dentro dessa estrutura você tem que colocar lá os custos. O que você faz? Vai no AutoCAD, habilita lá uma polyline, faz o levantamento pelo comando list e a partir dali você vai para o Excel e acaba aqui colocando as suas estruturas em uma tabela. Se o seu projeto ele é modificado, a sua tabela de Excel não é ajustada. Então você volta a ter o conceito de erro acumulativo. O primeiro erro acumulativo que nós temos é aquele processo de atualização de plantas de nível 1 nível 2. Segundo erro acumulativo, se o seu Excel foi alterado em relação à quantidade, seu projeto não é alterado. Se o seu projeto teve uma modificação, incrementado uma nova camada, o seu Excel também não é alterado. Então isso acaba aqui dando problema. Eu vou voltar aqui no Revit e eu vou habilitar aqui alguns comandos simples, tá? Eu vou habilitar o comando aqui de tabela, eu vou fazer ao vivo com vocês uma tabela para que vocês vejam a facilidade dessas estruturas. Eu vou habilitar aqui tabela de levantamento de material e eu vou pedir para que o Revit traga para mim as estruturas de materiais relacionados a paredes, ok? Isso é o conceito inicial de BIM, tá? BIM vai muito além disso. Então, uma coisa que eu gosto de salientar é que algumas escolas vendem somente o comando tabela como BIM. Não. O comando tabela do Revit ele é um dos pontos em relação ao BIM, tá? Bom, eu vou extrair aqui alguns dados. Eu vou colocar o nome do material, que eu preciso identificar essa minha estrutura, ok? Eu preciso também identificar o volume desse material e eu vou colocar aqui talvez marca ou modelo ou algum comentário que eu precise utilizar. É uma tabela bem simples. Eu posso filtrar esses componentes por nome, ok? E no meu elemento de volume eu vou pedir para que ele faça o cálculo total dessas minhas estruturas.
Como eu falei, é uma demonstração, então a gente precisa dar uma pequena agilizada para não ficar muito pesado esse item. E quando eu confirmo com OK, automaticamente o Revit traz para mim uma estrutura de levantamento de dados, aonde eu tenho aqui, ó, concreto, faixa de areia, 10,12 metros cúbicos, pedra pequena e pintura branca. Como são elementos aplicados em papel de parede e tinta, ele não traz o volume. Porém, não é problema, eu posso trazer aqui no elemento de área, ou seja, material, área, e ajustar aqui para ponto superior. Esses dois itens, deixa eu só somar aqui, como não fiz a formatação de área, não fiz o somatório, calcular os totais. Ele vai me informar todos esses dados. Outra coisa importante que vocês devem salientar é que dentro da estrutura de tabelas eu posso puxar elementos como porta, janelas, parede, vigas, o que você quiser. Eu tenho uma tabela de portas aqui, onde eu tenho 3 modelos de portas nesse meu projeto, P1, P2 e P3. Se eu voltar aqui para o pavimento 1, deixa eu só localizar aqui essas portas. Eu vou colocar nesse meu elemento aqui algumas tags, ok? Identificar todos, eu vou colocar aqui portas, identificador de porta, confirmar com OK. Deixa eu ver se eu escondi isso aqui na minha vista. Não. Deixa eu pegar esse tag, aplicar. Aqui, pronto, está visível. Fazer um ajuste rápido aqui para vocês ao vivo desse tag, só para que vocês possam ter as informações corretas. O Revit é isso, pessoal. Como eu peguei um projetinho aqui já iniciado e eu não havia feito a configuração, também não é uma sangria desatada. Você tendo conhecimento, é rápido você fazer o ajuste, e quando você carrega ele já faz a atualização nos seus tipos de portas. Estava com a marcação 1, 2, 3, agora eu tenho a marcação P1, P2, P3. Olha que interessante, a porta de entrada é uma porta P2, a porta aqui de saída da cozinha é uma P2 e da área de serviço aqui uma P3. Se eu voltar na minha tabela de portas, deixa eu só colocar aqui novamente, eu tenho somente uma porta P3 e 4 portas P2. Eu vou reduzir a quantidade de porta P2 e aumentar a porta P3. Então eu vou voltar aqui para o nível 1. Essa porta P2, eu vou selecionar a porta de correr, que seria essa segunda porta aqui, que seria a minha P3. E essa porta de entrada eu vou colocar como uma P1. Deixa eu ver se é exatamente P1. E aí nós temos aquele dilema. A minha tabela foi atualizada? Eu preciso abrir o Excel novamente para fazer o orçamento? Se eu alterar o custo, o Revit já alterou? Sim. Eu vou voltar aqui então para a minha tabela de portas e automaticamente ele já fez a correção. Como eu falei, eu tinha 4 portas P2, agora eu tenho somente 2. Eu tinha somente uma porta P3 e agora eu tenho 2. Automaticamente o custo da minha obra foi alterado. Então, praticamente você consegue ajustar os seus elementos de volumetria, de custo, muito mais prático, ficando muito mais fácil de você trabalhar, ok? Bom, eu vou voltar então lá novamente para a apresentação. Esse elemento aqui de apresentação, de tabelas, a gente pode expandir para o conceito 4D, o 5D e o 6D de orçamento, que podem ser discutidos nos próximos webinários, ok? Como esse aqui é o primeiro pontapé e o nivelamento, eu acho que é importante que vocês verifiquem esse primeiro ponto de tabela. Bom, e aqui nós temos uma pergunta novamente. Por que utilizar a tecnologia BIM? Se hoje eu estou trabalhando com o BIM, é pelo um zelo, é por uma exigência, é uma qualidade, é porque todo mundo está falando em utilizar BIM e isso também deve ser feito na minha empresa. Primeiro, pessoal, vocês devem entender que o processo de construção no processo CAD 2D, ele passa por diversas mãos, por diversos projetistas. Desde o conceito inicial do seu projeto até o seu elemento de gerenciamento, construtor, estrutural, você vai ter aquela troca de arquivo. E um erro muito comum que eu vejo em empresas que eu dou consultoria
é o erro de informação, que ele manda um arquivo para o cliente salva como aquele arquivo, modifica, volta, faz as estruturas que ele necessita, deleta layers, coloca layers e fica muito bagunçado. E é muito típico você encontrar aqueles tipos de arquivos: arquivo final quase pronto, arquivo final modificação 2, arquivo final quase entregue, arquivo final esse vai. Então você acaba que tendo um fluxo de trabalho bem complexo. No elemento BIM não, toda a equipe vai trabalhar com um único modelo, vai trabalhar com somente uma estrutura, e qualquer modificação que você faça, ele vai sofrer consequências nas demais disciplinas. Se você colocar uma coluna onde não pode ser aplicado, ou colocar uma tubulação onde tem uma viga, o próprio software vai poder te indicar e você vai fazer essa análise, ok? Bom, a partir desse ponto, como eu falei para vocês, vocês vão ganhar então o conceito de construção, que vai de programação, conceito inicial, design, detalhamento, análise e documentação. Pessoal, sempre que eu faço uma visita, o problema principal nem chega a ser a programação, o conceito, mas seria aqui, ó, documentação. O que eu encontro de empresas que perdem o histórico, perdem todo o seu elemento relacionado ao tempo de obra, e a gente sempre tem aquele arquivo chamado as-built. O as-built fica em processo full time durante a construção, programação, e fica um negócio até viciante. O as-built, pessoal, ele é somente feito no final, e a partir daqui então você acaba aqui gerando então muito mais gastos, muito mais mão de obra. A partir desse elemento nós temos aqui a construção, ou seja, 4 e 5D, a logística, operação e manutenção e atualização. Esse é o ciclo de vida de uma obra, pessoal. Desde a concepção, ou seja, desde a ideia do design até a sua atualização. Só que muitas empresas não conseguem enxergar isso e ela pula algumas etapas. Por exemplo, ela pula a programação, entra em conceito inicial, vai para a documentação, alguns não executam detalhamento ou análise, e esse documentação passa a ser o que? O item de detalhe e análise. Eles mudam essa ordem e aí você acaba aqui indo para a sua operação e manutenção. A logística muitas vezes fica jogado ali a Deus dará. Você fica dependendo de terceiros, você liga de última hora pedindo material, ou se o seu componente foi comprado e faltou. Isso é muito típico em obras que são desorganizadas, é muito fácil encontrar isso. Então o BIM ele vem para auxiliar as pequenas, médias e grandes empresas a trabalharem com a sua organização. Bom, indo um pouquinho mais além, a Autodesk ela disponibiliza nas versões do Revit, todos os softwares BIM que ela trabalha na disciplina, o item de colaboração, que seria o seguinte: se você tem uma equipe, vamos chamar de equipe A, que vai estar relacionada com os elementos de piso, ok? A equipe B vai ser relacionada às estruturas, a C e a D com item de arquitetura e obras, e a partir dali cada funcionário vai ter a sua obrigação na sua obra. Só que vamos supor hoje com um processo mais DWG, 2D CAD. Eu vou literalmente fazer um arquivo, copiar no servidor, esse cara vai pegar um hiperlink ou um meta-arquivo, vai passar para você e ali você vai gerenciando. Hoje isso não é mais interessante, porque isso é custo, isso acaba que desprendendo muito tempo. Então, com um único arquivo na plataforma A360, lembrando que isso é necessário a utilização de servidores, ok? Ou a conexão com o seu login em uma conta Autodesk. Novamente, se você está buscando softwares Autodesk, no final eu vou deixar o contato aqui da AX4B para que vocês possam então se regularizar, poder trabalhar e até falar com os especialistas qual é a melhor solução. Vamos só voltar nesse exemplo, vamos supor que a equipe A faça uma modificação que vai interferir com a equipe C de estruturas. Automaticamente essa equipe vai receber um comunicado e falar: olha, posso modificar? A equipe C vai permitir ou não esse ajuste e vai mandar um comunicado. Então é a interligação e a comunicação entre as multidisciplinas. Hoje em dia nós temos aqui alguns pontos até interessantes, porque isso aqui foi fornecido pela X4B para essa apresentação, que 45% das plantas com revisão após a emissão do projeto executivo acaba que não sendo aquilo que você desenhou, aquilo que você projetou, você tem que ficar consertando.
6 a 30% de desperdício já previsto. A gente até fala assim aquele fator gordurinha, né, o fator ali de implementação. Mas galera, a gente pode ter um valor muito mais competitivo no mercado, você ganhar licitações sem ficar dependendo desse ajuste ou desse fator de erro que você acabou acostumando a trabalhar. 85% sofrem adequações das instalações, 9% de retrabalho por falta de compatibilização, 5% em reparo em obras recém-concluídas. Isso foi até um caso de discussão, porque se a pessoa consegue prever o porquê que ela não reajusta esses seus elementos. Então, o BIM ele vem para salientar e até ajudar sobre esses pontos. 26% dos projetos necessitam de as-built. Galera, 26% é muita coisa. Vamos supor ali que de 4 projetos que você vai estar utilizando, você vai desprender uma equipe só para ficar fazendo as-built em um projeto. Isso é tempo, isso é custo. Galera, e eu falo para o pessoal o seguinte, eu não estou conseguindo ouvir vocês, mas eu quero que vocês pensem aí e depois vocês concluam com essa ideia. Tempo é dinheiro? Essa frase ela é disseminada no mercado de uma forma muito agressiva. Se você fizer muito tempo demorado, fizer o projeto demorado, você vai gastar e acaba que ficando caro. Porém, a palavra certa é o seguinte, a frase correta é o seguinte: tempo é dinheiro se for bem feito. Se você fizer um projeto rápido e errado, o retrabalho é muito mais caro que o próprio trabalho. Então não adianta. E nós temos aqui um conceito de tripla restrição, onde que o seu ideal seria o nivelamento entre o custo, qualidade e pontualidade. Se eu colocar qualquer um desses pontos em desequilíbrio, ou seja, isso voltando para o nosso conceito de BIM, tá? Imagine um prédio onde eu reduza a qualidade desse meu elemento. O meu custo e a pontualidade dessa obra serão comprometidos. Mas espera lá, se eu diminuir a qualidade, o meu material ele é mais barato, o meu material vai chegar ali com um elemento mais rápido e a minha obra acaba que sendo mais pontual. Não, pelo contrário, o material de baixa qualidade vai aumentar o seu retrabalho, os seus processos em relação à modificação, a reajustes e a compra de novos materiais para que se readequem a esses itens. E automaticamente isso vai danificar a sua pontualidade. Se você tem que fazer um retrabalho, você vai atrasar o seu cronograma. E isso também entra num aspecto que, se você diminuir um certo fator de qualidade, mantendo o custo, a sua pontualidade também acaba sendo atrapalhada em N fatores. Então, para que vocês possam entender a concepção do BIM, a importância de utilizar o BIM, isso aqui é carro-chefe. Ninguém gosta de trabalhar de graça, principalmente fazendo uma obra. Vou construir uma casa e ali eu vou colocar um piso mais caro e esse cliente não vai pagar. Óbvio que vocês vão ter que ter ali, ponderar sobre o que vocês estão orçando, sobre aquilo que você colocou no escopo e o custo do seu elemento. Então é sempre importante a gente colocar aqui custo e escopo, aquilo que foi repassado e foi vendido, tá? Então não adianta a gente simplesmente elaborar um valor e não, eu vou entregar X para a pessoa e entregar depois Y, beleza? Isso aqui é interessante porque são os frutos, né, de você utilizar o BIM. Primeira coisa é que você reduz 22% no custo de construção. O que nós temos ali de material de bota fora ou materiais que você compra e acaba antes do tempo? 33% do tempo de projeto e execução, como eu falei. Se você consegue prever todas as suas multidisciplinas, todas as suas categorias em relação lá a MEP, sistema de ventilação, o seu projeto é mais rápido, a sua mão de obra no projeto é mais rápido. 33% dos erros em documentos, como eu falei para vocês, aquele processo lá da equipe metropolitana de transporte, eu acabei que tendo alguns problemas, porque as documentações estavam todas desatualizadas, haviam alguns erros que não foram ajustados, então a gente tem que trabalhar com esse processo. 38% de reclamações após a entrega de obra ao cliente. Eu tive um caso muito particular, onde eu fiz a instalação de uma tubulação, no caso um gabinete, e aí eu fui fazer uma furação na parede e olhei o projeto do prédio, o tubo estava desviado, ou seja, o tubo estava fora
da posição. No desenho ele estava na vertical e quando eu fui furar a parede o tubo estava na diagonal. Mesmo prevendo ali a distância de segurança, acabou que esse elemento sendo prejudicado na minha obra. Então é muito comum isso. O cara te entrega lá um manual de proprietário, ele coloca um desenho lindo, bonito, na vertical o tubo de gás, só que o cara instalou na realidade o tubo inclinado passando atrás da pia, aonde você nunca iria conseguir prever. Mesmo que você tenha um scanner, você tenha um elemento ali de verificação de fluidos, é um negócio que às vezes você não tem, você confia nesse processo. E aí você acaba aqui entrando nesse processo de 38% de reclamação. Eu não gostaria de ter uma empresa onde eu teria reclamações e boca a boca, pessoal, pega. Você acaba aqui ouvindo outras empresas, acaba aqui tendo esse estresse. E 44% nas atividades de retrabalho. Nós já falamos sobre isso. Então, só para salientar e ressaltar realmente a importância da utilização do BIM, ok? Outra coisa importante é a utilização do BIM, ele elimina a ineficiência dos processos de compatibilização, que é aquele processo que o elétrico tem uma planta e o civil tem outra e a tubulação tem outra. Redução de custo, aqui eu vou dar uma acelerada, já faltam 10 minutos, já são quase 46 minutos de apresentação. Quantitativos não são inferidos no projeto, mas extraídos precisamente do modelo. Foi isso que eu falei para vocês e demonstrei para vocês a remoção desses dados, ok? O grau de assertividade dos quantitativos permite um novo patamar e o projeto elaborado com o uso de tecnologia BIM permite uma ligação direta entre os elementos de projeto e a composição de custo. Um exemplo muito interessante é o SINAP da Caixa Econômica Federal, onde para que você abra uma licitação de obra pública, você é obrigado a trabalhar com uma tecnologia BIM. Não adianta você mandar um arquivo, uma tabelinha de Excel e não utilizar a sua referência BIM. A Caixa Econômica vai pedir para você refazer o processo e levantar os custos em cima dessa estrutura, ok? Recentemente eu fiz uma viagem para Florianópolis com a equipe da Polícia Federal e juntamente com uma parceira Autodesk lá, nós fizemos uma apresentação para a utilização do BIM em levantamento de superfaturamento de obras, ou seja, a própria Polícia Federal já também está enxergando essa importância, porque hoje nós falamos de obras públicas e temos aí várias notícias, abrir o jornal você já vai conseguir ver ali uma na cara sobre superfaturamento. Não entrando no aspecto político, mas no aspecto técnico e construtivo, o BIM vem a salientar vem sanar esse déficit em relação à construção, ok? Esses dados aqui foram passados pela X4B, gentilmente forneceu para que a gente pudesse utilizar aqui hoje. E aqui nós temos algumas operações, como algumas empresas no mercado privado. Então, se você ainda está relutante em utilizar a tecnologia BIM, meu amigo, o seu concorrente já está utilizando e ele está na sua frente no mercado. Não adianta a gente ficar dando um murro em ponta de faca, porque o mercado está em eterna evolução e vai sempre modificando e trabalhando com novos conceitos. A CCDI, Camargo Correia de Desenvolvimento Imobiliário, também já utiliza, já adotou algumas normativas em relação à BIM da BNT. A MRV, uma das maiores construtoras do mercado imobiliário, também utiliza o seu conceito BIM. Então, se isso aqui não for um conceito para que você possa mudar a sua visão e o seu processo em construção, eu vou resumir de uma seguinte forma: o mercado ele vai contratar, ele vai puxar para uma obra a empresa que tem qualidade, pontualidade e custo. Nós voltamos naquele triângulo novamente em relação a esses três elementos. Eu não vou contratar uma empresa que não tenha qualidade no seu processo, não consiga cumprir a pontualidade ou que tenha um custo muito elevado. E isso, se eu tiver o processo BIM, eu consigo rebater aqueles fatores de gordura, aqueles erros acumulativos, o tempo é dinheiro, entendeu? E acaba que ficando muito mais amplo esse seu elemento. Bom, voltando aqui nesse seu princípio sobre escritórios, algumas empresas, alguns escritórios já utilizam essa plataforma e estão mudando o conhecimento. E não é difícil de eu encontrar a seguinte situação: uma empresa que ela começa a utilizar o BIM porque um dos fornecedores dela não trabalha mais com o sistema somente CAD, ou seja, somente o AutoCAD. Ela é obrigada a fazer isso e você acaba tendo alguns problemas, porque você tem que se adaptar rapidamente, adaptar a sua equipe, e eu já vou chegar nesse ponto em relação aos treinamentos.
Então, você vai ter que ter aqui a verificação de qualidade de projeto da construção, que é o modelo BIM em relação ao cronograma, a facilidade de manutenção e a possibilidade de verificação mais efetiva entre os padrões de sustentabilidade, ok? Bom, e aqui eu vou dar alguns exemplos em relação ao BIM na utilização de obras do governo, o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Fundação para o Desenvolvimento da Educação. Esse último tem um exemplo bem interessante, que é o seguinte: a comunicação entre os softwares Autodesk. Novamente, se você está utilizando uma plataforma em colaboração, você pode projetar um elemento hoje no Inventor ou até mesmo em outros softwares Autodesk e transformar isso numa família. Nesse webinar eu não falei sobre os conceitos de famílias, tipos e templates, mas eu posso criar um modelo 3D no meu Inventor, no meu software Inventor, mandar para o Revit com um simples botão. Hoje eu tenho lá Convert to Revit, que na verdade ele vai mandar direto para o Revit, e a partir daqui eu tenho todos os meus dados e informações desse meu modelo. Então fica muito mais prático o desenvolvimento de um projeto. Isso aqui, só voltar, é uma cadeira, acho que é uma carteira escolar, onde é desenvolvida com esses dois softwares, ok? Bom, dando aqui um salto em relação à parte final do seu processo, nós temos aqui o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, o metrô e a CPTM, são duas empresas distintas, tá? Com essa utilização. O BIM ele chegou muito depois daquele processo que eu havia feito, então naquela época não se cogitava em utilizar nessas obras o Revit. Então o que nós tínhamos então de momento era o Civil 3D, o AutoCAD básico e alguns modelos virtuais ali para auxiliar. Bom, estamos chegando na parte final, tá, pessoal, desse webinar. Já são 52 minutos. Nós temos o Exército, que foi uma das primeiras organizações a exigirem a utilização do BIM em suas obras. Então o Exército deu o primeiro pontapé e, juntamente com algumas organizações, alguns estados, isso está sendo difundido de uma certa forma com mais força. Por exemplo, o estado de Santa Catarina está obrigando as obras e as licitações que seja entregue em BIM a partir desse ano, ou seja, qualquer obra que passe pela prefeitura, pelo estado de Santa Catarina, tem que estar com a tecnologia BIM. Então não adianta você mandar lá simplesmente com a utilização antiga, você vai receber um comuniques e vai ser apresentado como uma falha, vamos dizer assim. Ok? O Paraná também segue esse princípio. Então percebam que a utilização do BIM não é mais uma utopia. A gente tinha há 3, 4 anos atrás o BIM como uma referência, uma utopia. É algo que nós queremos utilizar, mas está muito longe. Galera, o futuro, a tecnologia já está batendo na nossa porta há um bom tempo. O Brasil demorou muito para utilizar o BIM e acabou aqui ficando para trás. Ok? Hoje a Autodesk, juntamente com algumas empresas, até mesmo o Exército, o grande professor arquiteto Coutier, já estão desenvolvendo normativas, as comissões, e até o momento que eu sei, eles estão elaborando as normativas internas para poder utilizar o BIM em todas as obras, ok? Então a gente tem aqui um bom tempo ainda para se adequar, ok? A gente tem um time para você poder respirar, poder se ajustar, e logo logo a gente vai ter que trabalhar com a tecnologia BIM em qualquer obra, ok? A normativa da ABNT, a BNT CEE 134, aqui tem algumas relações, as comissões em relação à estrutura BIM, ok? E aí nós temos então um comparativo. A gente tem aqui uns 6 minutinhos ainda, dá tempo de eu poder falar isso aqui, que os Estados Unidos já utilizam o BIM desde 2006, ou seja, a gente está em 2018, há 12 anos. Na Inglaterra, o governo reconheceu o papel crucial do BIM, colocando no centro de suas estratégias de desenvolvimento, estabelecendo a obrigatoriedade das elaborações em obras públicas com o BIM desde 2006, ou seja, há 2 anos e pouco já estão utilizando o BIM como obrigatório, ok? Na Finlândia, desde 2007, na Noruega, desde 2010, e na Europa, as diretrizes, né, da União Europeia já estão denominando esse recurso de utilização BIM. Bom, e aí chegamos na parte final desse primeiro webinar, e eu espero que eu tenha aberto aí a parte de visão de vocês. E a pergunta é: como começar a utilizar o BIM? Primeiro, pessoal, nós temos aqui 4 etapas, sendo que, novamente, o BIM não é um software, é uma tecnologia.
nós temos que se adequar a essa minha tecnologia em relação a software e hardware. Não adianta eu trabalhar com um projeto grande e não ter o software ou ter um sistema de computador que consiga adequar isso. E seria a aquisição do produto em relação a esses elementos da Autodesk. Novamente, deixando para vocês aí o contato da AX4B para que vocês possam se adequar, que possam fazer essa aquisição. O segundo passo é o treinamento, contratar, executar e iniciar a sua capacitação para que você consiga utilizar isso no seu dia a dia. Um problema muito grande que a gente acaba aqui entendendo é o seguinte: as gerências, as equipes de controle, vamos dizer, diretores, acham que é simplesmente ligar o Revit e o Revit sai fazendo tudo. Não. Ao mesmo tempo que você pode elaborar um projeto no AutoCAD, você pode desprender ao mesmo tempo no Revit, sendo que você pode aumentar esse, ou seja, diminuir esse seu tempo com um bom treinamento, uma boa utilização. Então não é simplesmente ligou o Revit e vai sair executando, tá? É importante que as diretorias, os gerentes vejam primeiro como utilizar e não já exigir a extração de dados. Um projeto piloto é importante porque quando é feito um treinamento, você vai ter vários problemas, como configuração de template, configuração de biblioteca, definição de fluxos, definição de equipes, quais são as equipes responsáveis. E no final nós vamos ter a avaliação, que seria os resultados, a revisão, a adequação, a melhoria. Desculpa, pessoal. Bom, voltando aqui, em relação à avaliação, e aqui nesse ponto é interessante, por quê? Quando você trabalha com a estrutura de projeto piloto, você vai começar a definir quais são os seus fluxos e quais são as suas perdas de tempo. Vamos dizer assim, no AutoCAD eu tinha que fazer o comando linha, tinha um layer. No Revit não tem o comando linha, parede, como que eu configuro as penas. Então a partir daqui você vai começar então a trabalhar com a sua estrutura. E equipe que não se comunica, galera, a chance de dar erro é muito grande. Para um processo BIM dar certo e funcionar, primeiro, tem que ter a compreensão de todos envolvidos na equipe. Segundo, a comunicação entre todos. E terceiro, a disposição de trocar e evoluir com a tecnologia BIM. Se você tem uma pessoa na equipe que acaba falando, não, olha, eu ainda vou utilizar o AutoCAD. Não, tem que ser em comum, todo mundo começar a utilizar essa sua tecnologia BIM. E aqui nós temos o PDCA, que é o planejar, desenvolver e verificar e agir. É um ciclo que a cada etapa aqui, da etapa 4 para a etapa 2, você pode retroceder sempre que houver melhorias e sempre que houver novos métodos de execução. E isso é uma evolução constante. Pessoal, eu espero que nessa 1 hora, são 59 minutos aqui de explicação que eu acabei falando para vocês, eu tenha conseguido ampliar a concepção e a visão do que é o BIM no mercado. Então, antemão, novamente agradecer a todos da participação. Eu queria agradecer novamente ao Rômulo, e antes de passar a palavra para o Rômulo, pessoal que clicou no link, espera a gente finalizar para que vocês possam preencher a pesquisa de satisfação, ok? Porque a partir dessa pesquisa nós vamos começar a elaborar os próximos conteúdos para o webinar 2 e 3, ok? Nós vamos ainda marcar as datas, e esse webinar, como era para nivelar o conhecimento de todos, se tem alguém que está participando aí e estava procurando um elemento muito mais avançado, algum recurso, esse webinar ainda vai existir, mas esse primeiro, novamente, eu vou salientar que é para nivelar para aqueles que não têm um conhecimento de BIM e que nunca ouviram falar de BIM, pudessem entender os próximos, ok? Rômulo tá por aí? Tô sim, Daniel. Maravilha. Maravilha, obrigado Daniel aí pela apresentação, acho que teve bastante conteúdo aí para a gente passar. Como o Daniel mesmo já falou, a gente vai ter ainda mais 2 edições, né? Não tem ainda muitos webinars, né? Mas programados mesmo a gente vai ter mais 2, um em abril e um em maio, para falar desse conceito geral do BIM, né? Heloísa e Leandro até comentaram que realmente é muita coisa para a gente falar, né? Em 1 hora a gente poderia passar o dia inteiro aqui, que eu acho que a gente não terminaria o assunto, por isso que a gente decidiu até fazer mais edições para a gente ir se aprofundando. Então, obrigado Daniel, obrigado a todo mundo que participou. Eu vou deixar o link aqui novamente da pesquisa de satisfação. Essa pesquisa, além de ser muito importante para a gente melhorar e criar o conteúdo aí para as próximas trilhas de aprendizagem, quem preencher aí é a certeza absoluta que vai receber o material de apresentação aqui, que o Daniel vai disponibilizar para a gente.
E também o convite das próximas edições e tudo mais. E, então eu peço muito aí a compreensão de vocês e ajuda para vocês ajudarem a gente a trazer conteúdos cada vez melhores aí para vocês. Bom, nossos contatos estão aí na tela. Quem quiser entrar em contato comigo direto também, eu acho que a maioria deve ter meu e-mail aí, pode encaminhar qualquer coisa no marketing@x4b ou no romulo.oliveira@x4b.com. A gente tem o Douglas também, que é a pessoa que coordena o time de Autodesk aqui na X4B. O e-mail dele é douglas.luz@x4b.com. Eu vou deixar aqui também no... já está aí, o Douglas já colocou aí a assinatura dele, caso vocês tenham qualquer dúvida, tanto de software quanto de projeto, qualquer coisa que vocês quiserem relativo ao Autodesk, pode entrar em contato com a gente. Caso vocês tenham alguma pergunta, a gente não vai ter muito tempo para responder, mas se vocês quiserem enviar, lá embaixo no formulário tem uma parte livre, né, para poder falar sobre o que você quiser sobre o webinar. Se você quiser deixar a sua pergunta lá, a gente tenta inserir ela no próximo webinar. A gente tenta começar, né, Daniel? Acho que de repente a gente pode começar com uma sessão de perguntas e respostas. E pode ser até interessante, porque a gente dá uma sequência, né? A gente conecta, né, essas perguntas com o próprio assunto que a gente já vai começar a falar nos próximos webinars. Fica até mais prático, até fácil do pessoal também se encaixar, né, com os assuntos. Isso, maravilha. Eu vi que o pessoal aqui, a Daniela comentou de fazer um BIM na área de infraestrutura. Acho ótimo também, Daniela. Acho que é um ótimo tema. Se você puder até preencher ele lá também para a gente na pesquisa, que a gente soma lá os dados, mas eu acho que infraestrutura é certeza que a gente vai falar aí nos próximos. Então é isso, pessoal. Eu agradeço mais uma vez a participação de vocês. Peço desculpa ali por aquele probleminha técnico que a gente teve. Realmente foi alguma coisa aqui na região, uma pequena queda. Mas eu acredito que deu para todo mundo acompanhar aí. De qualquer forma, eu vou encaminhar tanto a apresentação quanto a gravação, né? A gravação eu não tenho certeza 100% se pegou ainda a parte ali do probleminha técnico, mas a gente dá um jeito de compartilhar esse material com vocês. Tá bom? Daniel, obrigado a todo mundo que participou. Pessoal, fica atento aí ao e-mail de vocês que a gente vai encaminhar o convite dos outros eventos. Às vezes até acaba caindo em algum spam, alguma coisa do tipo. Se vocês puderem sempre dar uma olhada, é bacana. E segue a gente lá nas redes sociais também, é só procurar por X4B que a gente vai postando tudo por lá. Maravilha. Tá bom, pessoal? Eu que agradeço, Ron. Valeu. Posso desconectar aqui? Pode desconectar. Obrigado. Obrigado, Maravilha, pessoal. eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau.